Pessoal, vocês viram a pataquada protagonizada pelo senador Cid Gomes? Sim, ele mesmo, o irmão do Ciro Gomes, aquele que gosta de fazer matemática com números ali, né? Aqueles números esdrúxulos tirados, sabe-se lá de onde, numa verborragia ali extremamente rápida que a gente nem consegue acompanhar o raciocínio que não existe. Pois é, parece que é uma característica da família Gomes, isso aí no final das contas. Pois bem, Cid Gomes esteve lá na comissão no Senado que recebeu hoje, dia 25 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, para falar, dentre outras coisas aí, da questão da taxa Selic, que é o grande ponto sensível do governo Lula em matéria econômica, né? O ponto em que o governo Lula tem batido mais, tem tentado atingir mais, né? O governo Lula quer porque quer diminuir essa taxa Selic e para fazer toda aquela série de políticas desenvolvimentistas que a gente sabe bem que o governo Lula gosta de fazer. E aí o Cid Gomes encampou então essa campanha lulista aí de bater no Campos Neto e atacar a questão da taxa Selic também e por consequência, né, por conseguinte, a questão da independência, da autonomia do Banco Central em relação ao governo federal, que é algo muito sensível também para o governo Lula. E aí o Cid Gomes fez toda essa palhaçada que certamente você acompanhou também, inclusive. Aí, né, você viu que ele usou uma louça ali, um quadro para riscar com um giz ali, fazer umas continhas bem bobinhas, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então eu vou colocar aqui pra gente ouvir o vídeo, né, que está aqui no Twitter do antagonista, você pode ver aí, você pode acompanhar também, deve estar aqui no YouTube, em outros sites também, espero que não dê copyright aqui no YouTube, inclusive, em função de eu colocar este vídeo com áudio aqui, mas o pessoal do antagonista trouxe então aqui no Twitter esse trecho em que o Cid Gomes faz então aqui o senador da República, hein? Guarda essa informação que eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas então ele dá uma aulinha de matemática aqui pro Roberto Campos Neto, que não entende nada provavelmente, né? Um grande desconhecedor dos assuntos econômicos, e ele explica aqui a questão da taxa de juros, patético, mas vamos ouvir aqui o que ele falou, a aulinha de matemática do Cid Gomes. Isso significa uma economia, se o Brasil que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292, então a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 mil milhões bilhões. Vai ficar aqui faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juros da meca do capitalismo. Pois então, meu amigo, dá para levar a política a sério depois de você ver uma coisa dessas aqui, um show de horrores desse? Me diz aí, dá para levar a política a sério? Dá para acreditar nessa palhaçada, nesse picadeiro, nesse circo que é a política nacional, especialmente o Congresso Nacional? Não dá para levar a sério isso aí. Novamente, é um senador da República, olha só, o cargo mais importante do poder legislativo, fazendo esse tipo de palhaçada aí publicamente, né? É esse tipo de gente aí que governa a sua vida, que cria as leis que vão determinar como você vai viver a sua vida, como você vai realizar suas tarefas do dia a dia. Então, você acha que essas pessoas, esse tipo de gente, é competente para decidir como você vai viver a sua vida? Se você agora está caindo a sua ficha a respeito de que a política é um grande picadeiro, é um grande circo e que esses sujeitos aí são um bando de palhaços, então talvez seja a hora de você rever o seu apoio ao Estado, não é? Se é que você ainda apoia o Estado a essa altura do campeonato, não é? Mas então, voltando aqui ao ponto dessa comissão aqui, dessa reunião, dessa assembleia pública aqui realizada, audiência pública, né, que é o nome, realizada no Senado Federal na data de hoje, que teve como convidado o Campos Neto. Então teve mais gente falando. Na verdade, essa audiência aqui durou 5 horas, né, ao que parece 5 horas e 9 minutos. Campos Neto teve a oportunidade de falar bastante também, mas o que roubou a cena foi essa pataquada aí do Cid Gomes, né? Antes de eu falar
dos pontos que ele levantou e de como ele está completamente equivocado do ponto de vista econômico naquilo que ele defendeu ali, naquilo que ele expôs, é preciso frisar que esse tipo de coisa, bem como CPIs e outras situações do tipo envolvendo o Congresso Nacional, não servem para expor a verdade, para você chegar à verdade, para você ter aí de fato os fatos esclarecidos. Não, esse tipo de coisa existe apenas para dar publicidade para político, para que eles consigam pautar a mídia, colocar notícias como essa aqui, chamativas, tomando conta aí do noticiário. Então, esse tipo de situação aqui, esse tipo de evento, existe apenas para isso, para dar publicidade para políticos como o Cid Gomes, para que eles, de fato, ocupem os espaços midiáticos aí, consigam encampar o discurso ideológico deles. Porque você pode ter certeza, ele não é burro, ele sabe que o que ele está falando aqui é errado, ele sabe que ele está equivocado nos argumentos econômicos dele. O nome disso aqui não é burrice, o nome disso aqui não é desconhecimento, não é ignorância. O nome disso aqui é desonestidade intelectual, desonestidade política. Ele está apenas jogando para a galera e falando uma linguagem, não que o Roberto Campos precise entender, porque ele poderia falar de uma forma muito mais complexa, que o Campos Neto aí iria de fato entender o que ele estava falando. Ele está falando mais para o povão mesmo, jogando aí uma continha ali, matemática bem simples, bem reles, bem vulgar, para encampar uma ideologia ali, um discurso político dele, né? Então aqui, o ponto que ele colocou nesse vídeo que nós vimos aqui é completamente ridículo, né? Ah, se a taxa de juros do Brasil fosse essa, o Brasil iria pagar menos juros da dívida, ia cair de 800 bilhões para 200 bilhões, uma economia de 510 bilhões ali no final das contas que ele chegou. Maravilha, porque simplesmente não coloca a taxa de juros em 0%, então, porque você vai ter os 800 bilhões de economia no final das contas. Por quê, né? Se, depende do se a taxa de juros fosse esse valor, então por que você não coloca um valor aí qualquer, arbitra um valor menor ainda do que a taxa de juros norte-americana? Se é simples assim, basta querer que a taxa de juros vai se instaurar. Ele devia falar isso pro pessoal da Argentina, né? Eles estão com a taxa de juros aí 70 e poucos %. Ele devia mandar uma mensagem para eles, mandar esse vídeo lá pro pessoal da Argentina e falar: não, coloca uma taxa de juros aí igual a norte-americana, vai dar super certo. Por que vocês estão com essa taxa tão alta assim? Coloca aí 4,5% igual dos Estados Unidos, né? Uma palhaçada, uma loucura econômica. Se você parar para pensar, essas taxas de juros são uma resposta ao próprio mercado, como o mercado está reagindo em relação aí à dívida pública do país, naturalmente, porque não adianta nada o Brasil colocar uma taxa de juros baixa, e porque ninguém vai querer comprar a dívida brasileira. Se o Brasil tem uma taxa de juros igual à norte-americana, por que alguém vai deixar de comprar um título da dívida norte-americana para comprar um título da dívida brasileira? Então o Brasil vai ter sérias dificuldades para se financiar. Esse é o motivo porque a taxa básica aqui é maior do que a dos Estados Unidos, porque o Brasil precisa se financiar, cobrir os seus gastos aí, rolando a dívida, né? Porque o Brasil não paga dívida. Aliás, o Brasil pagou um pouquinho dos juros da dívida no ano passado, mas via de regra ele apenas rola essa dívida, todo mundo sabe disso, não existe um efetivo pagamento da dívida pública, não é? Isso aí é raríssimo de acontecer na história econômica brasileira. Mas para além dessa questão aí da dívida, né, da necessidade do Brasil se financiar nos anos seguintes, nos orçamentos seguintes, subsequentes aí, existe a questão do controle da inflação que está batendo a porta do brasileiro. Se você vai no supermercado, você sabe disso, e está aí batendo a porta de todos os países ao redor do mundo. Inglaterra sofrendo com índices altíssimos de inflação, muito superiores ao índice brasileiro, Estados Unidos também numa situação parecida, o mundo ocidental como um todo está sofrendo bastante nesse sentido aí. Então a coisa não pode ser aí perdida de vista, né? O Banco Central precisa continuar controlando a questão da inflação para evitar que esse problema chegue aqui no Brasil de uma forma assim catastrófica, não é? Mas aí o Cid Gomes parece desconhecer isso, finge desconhecer. Ele, em outro momento bastante ridículo aqui, mostrou um bonezinho para o Campos Neto aqui, um boné do Santander, né? Porque o Campos Neto foi do Santander durante muito tempo, falando aqui que ele devia voltar para o banco lá e tudo mais. Cara, não vai dar certo, Cid Gomes, não é assim que a coisa funciona, até porque o Campos Neto se saiu muito bem lá na sabatina no Senado Federal. Ele é um cara que fala muito bem, herdou isso aí do avô dele, que é o Campos Neto, o Roberto Campos, né? Que é o Bob Fields,
muito conhecido, então ele fala muito bem, se saiu muito bem, não caiu na provocação desses palhaços aí do Senado Federal, e principalmente ele falou aqui claramente, não há nenhuma mágica para reduzir a taxa de juros, né? Ele falou isso lá no Senado Federal hoje. Desconsidera essa foto aqui, não sei de quem que é. Esse aqui é o Campos Neto. Então ele falou o seguinte, né? Tá até citado aqui uma das coisas que ele disse durante as mais de 5 horas aí de conversa dele lá no Senado Federal, né? Não há nenhuma mágica, nenhuma bala de prata em relação à diminuição da Selic pelo Banco Central. E ele citou aqui, alfinetando o Lula, diga-se de passagem, o tripé macroeconômico brasileiro. Você lembra lá que na época da Dilma Rousseff, ela e o Guido Mantega, uma coisa que começou já no governo Lula, tá? Guido Mantega também foi ministro da Fazenda do governo Lula. Eles chutaram o tripé macroeconômico brasileiro, que vinha sustentando a economia brasileira muito bem. Lula surfou, inclusive, na onda desse tripé macroeconômico no primeiro mandato dele, na metade do segundo mandato também, mas aí isso foi substituído pela nova matriz econômica, que de nova não tem absolutamente nada, enterrou a economia brasileira, afundou o país numa crise sem precedentes aí na história brasileira, não é? Então, o Campos Neto volta a falar do tripé macroeconômico, diz que é importante mantê-lo, né? A saber aí o sistema de metas de inflação, que é fundamental, o câmbio flutuante e também responsabilidade fiscal, aí que está o grande ponto, porque com esse governo que está aí, a coisa não vai ser fácil do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da responsabilidade, porque é um governo que só sabe gastar. A única coisa que o governo Lula sabe fazer é gastar dinheiro, tentar arranjar dinheiro para enfiar no orçamento, porque eles não sabem reduzir gastos, não sabem controlar a dívida pública. Então querem criar impostos, querem reduzir a taxa de juros à base da marretada, querem criar um arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, para ter o que gastar também de forma indefinida, uma coisa assim ridícula, uma coisa absurda. Mas muito bem, o Campos Neto foi lá no Senado Federal, fincou o pé, manteve-se firme nessa questão, ele está sendo duramente pressionado pelo governo federal, duramente pressionado pela grande mídia também e por deputados aí, senadores aliados do governo Lula, mas ele se manteve firme, muito bom. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal algum tempo atrás aí, 3 semanas atrás, falando sobre uma declaração que o Campos Neto deu, dizendo que a taxa Selic, na verdade, tinha que ser o dobro do que ela é hoje, 26,5%, né? Até coloquei aqui o título bastante sugestivo de O Homem das Bolas de Aço, porque enquanto o Lula estava pressionando para ele abaixar a taxa de juros, diminuir na marra a taxa Selic, ele disse que a taxa Selic tinha que ser o dobro do que ela é hoje, então dobrou a aposta, colocou em cima da mesa lá. Cara, assim, tem coragem mesmo, sabe lidar, enfrentar bem com esse pessoal da política, essas raposas velhas da política aí, que ficam fazendo o seu showzinho, seu espetáculo midiático ali no picadeiro que é o Senado Federal, fazendo esse tipo de pataquada aqui, que nós sabemos bem que não reflete o que eles pensam realmente, o que eles entendem de economia, mas sim o que eles querem passar para a mídia, o que eles querem passar para a população em geral. Mas muito bem fez o senhor Campos Neto, se manteve firme, não caiu na provocação de gente desse nível, que dessa qualidade intelectual e política aqui, do senhor Cid Gomes, né? Essa pessoa que gosta de passar com trator aí, né? Vocês sabem bem, conhecem bem a história, né? Mas então que bom que ele não caiu, não cedeu a essa pressão. Espero que ele continue firme no seu mandato de presidente do Banco Central, até que o mandato se encerre e aí, infelizmente, o Lula tem a possibilidade de indicar quem ele quiser para esse importante cargo, não é mesmo? Mas o que você achou dessa história? O que você achou desse caso? Colabore aqui com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.